Estamos no ar, estamos agora, a partir deste momento, ao vivo, no YouTube do Brasil de Fato, com o nosso podcast 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato, que quem está acompanhando nos últimos dias e semanas sabe que está num momento especial. A gente está abrindo espaço para as sabatinas aos candidatos à Prefeitura da cidade de São Paulo. E eu sou a Nara Lacerda, vou te acompanhar pelos próximos 45 minutos aqui no 3x4, como sempre ao meu lado, meu companheiro de bancada, o repórter de política do Brasil de Fato, Igor Carvalho. Vamos para mais uma, companheiro. Mais uma, Nara Lacerda. Muito bom estar aqui, muito boa essa edição da nossa série aqui do 3x4. E mais uma muito especial, porque a gente continua com a nossa querida Caroline Oliveira no estúdio conosco, que também faz parte da equipe de reportagem política e de cobertura política aqui do Brasil de Fato. Obrigada pela sua experiência e obrigada por estar aqui de novo com a gente. Obrigada, amiga. Vamos lá. Vamos então, a gente hoje está aqui no 3x4 com a nossa terceira edição das sabatinas dessas eleições aqui na cidade de São Paulo. Hoje quem está com a gente é o candidato pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, Guilherme Boulos. Valeu demais, candidato, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Nara, Igor, Carol, a todo o time do Brasil de Fato. Um prazer enorme estar aqui com vocês para poder bater esse papo sobre a eleição e sobre São Paulo. Tamo juntíssimo. Você já sabe, né? Brasildefato.com.br para continuar acompanhando a nossa cobertura, não só política, de todos os assuntos do Brasil e do mundo. A gente espera você lá. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o candidato Guilherme Boulos. Nascido em São Paulo, desde jovem, Guilherme se envolveu em movimentos sociais e ganhou destaque como líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. Formado em filosofia pela Universidade de São Paulo, a USP, Boulos também é professor e ativista político. Ele iniciou a política no PSOL, em 2018 foi candidato à presidência da República, se tornando uma das principais vozes da esquerda no Brasil. Em 2020 concorreu à Prefeitura de São Paulo, chegou no segundo turno contra Bruno Covas, recebeu mais de 2 milhões de votos. Em 2022 foi eleito deputado federal por São Paulo, com o maior número de votos da capital, foi também o segundo mais votado do país nessa eleição. Antes da gente começar as perguntas, eu vou passar a regra da nossa sabatina, candidato, a partir da sua primeira resposta. A gente tem 45 minutos para abranger todos os temas que a gente vai trazer aqui hoje. Vamos lá, então. Essa sabatina, vale lembrar, está sendo transmitida nas redes sociais do Brasil de Fato, no nosso YouTube e no YouTube da nossa querida parceira TVT, a TV do Trabalhador. Se você perder, não vai dar tempo de assistir agora, vai querer ver depois, no YouTube é só rebobinar, que para quem é da geração mais nova, é só voltar ali a setinha. Mas nas plataformas de streaming, ó, a gente vai estar lá assim que terminar aqui, você pode ouvir em qualquer lugar do mundo, a hora que você quiser. Vamos começar então, né, Igor Carvalho? Bora, candidato, bem-vindo. Obrigado, Igor. Muito bom tê-lo aqui. Nós estávamos nos preparando para a sabatina, eu estava me recordando da nossa primeira conversa lá nos idos de 2013, ali na Teodoro Sampaio. Eu entrevistei e na época fui resgatar essa conversa. Na época eu perguntei sobre eventuais pretensões políticas. E o senhor rechaçou de imediato, disse que não havia pretensão política, que o seu interesse era de fato a rua, era participar, integrar e estar próximo dos movimentos populares. Isso mudou bastante. O que mudou na sua cabeça, o que mudou na sua trajetória de lá para cá, para que hoje nós enxergamos alguém completamente imbricado dentro da política institucional? O que mudou? Igor, primeiro eu me lembro daquele nosso encontro. Estava saindo da escola que eu dava aula, Escola de Educação Permanente, à época, e fomos bater um papo no meio das manifestações. E naquele momento, essa era não só a minha posição, essa era a posição de todos os meus companheiros de movimento, eu, militante, dirigente do MTST. Qual era a leitura que a gente fazia? E que eu acho que ainda é a leitura de uma parte da população, que até às vezes se encanta com antipolítica ou com um candidato que sai dizendo eu sou contra tudo e todos, contra a política, e muitas vezes é o cara que está mais chafurdado no sistema, é o que se coloca como antipolítica e tal. Na nossa cabeça a gente fala, pô, cara, não vai mudar. Pelos caminhos da institucionalidade, a visão que a gente tinha, que eu compartilhava naquela época, é que não iria mudar, estava muito bloqueado. Nós temos um sistema político cheio de problema no Brasil, um sistema político cheio de vícios no Brasil, onde nós temos um poder de setores privilegiados na sociedade muito grande.
Pega o que é, por exemplo, eu tô lá como deputado federal hoje. O que é a Câmara Federal? Tô vendo isso na prática. Cara, ali são lobbies de vários interesses atuando sobre os parlamentares, definindo a política. E às vezes a gente via isso naquele momento e falava, pô, não é por aí. O caminho para a gente conseguir as mudanças, a transformação da sociedade que a gente quer, pela luta social. Essa era a visão que eu compartilhei com você naquele momento e ela era absolutamente sincera, verdadeira. Expressava aquilo que eu pensava naquela situação, naquela ocasião. Eu ainda acredito muito no papel do movimento social. Eu não estou mais no MTST, não atuo mais no movimento, hoje estou num outro lugar, assumindo esse papel político, mas respeito demais e defendo. Vocês têm acompanhado o que tem sido na campanha, o bombardeio e a tentativa de desmoralizar o movimento social, voltando contra a minha candidatura. E em nenhum momento eu recuei um passo do ponto de vista de afirmar a legitimidade do movimento social, o que o movimento social faz, quebrar as caricaturas mentirosas que as pessoas fazem sobre o movimento social, sem teto, sem terra, ou qualquer outro, porque eu acredito demais no poder da mobilização das pessoas para mudar a sociedade, não só no processo institucional. Agora, o que aconteceu de lá para cá? Não foi uma mudança só da minha cabeça, né? Foi uma mudança do país. A gente fez um monte de mobilização. Poxa, 2014, 2015, veio o golpe contra Dilma, passou muito pra rua, teve aquela campanha fora Temer, todo aquele processo contra a prisão do Lula. E o que, de algum modo, a gente percebeu? Que você precisa ter a força do movimento social, mas ela sozinha, para fazer as mudanças que a gente quer, não é suficiente. A gente fica, às vezes, muitas vezes, dando murro em ponta de faca, enquanto a estrutura institucional se desloca para um outro lugar. E se deslocou no Brasil para a direita. A gente viu o que se tornou o fenômeno de surgimento da extrema-direita no país. Isso fez o grupo político que eu faço parte, e que veio do movimento social, na época não era sequer do PSOL, a tomar uma decisão. A gente falou, olha, nós vamos continuar o nosso trabalho aqui. O MTST continua bastante ativo na luta por moradia. Aliás, nesse momento está fazendo o maior conjunto habitacional de habitação popular da cidade de São Paulo hoje. É uma parceria do MTST com Minha Casa Minha Vida Entidades. Copa do Povo. Copa do Povo. 2.650 apartamentos. Nenhum projeto da prefeitura, do CDHU, chega perto disso. Então, o movimento está extremamente ativo, trazendo conquista para as pessoas, fazendo luta, mobilização, como tem que ser. Só que a gente falou, cara, nós vamos precisar fazer uma aposta também para fazer essa disputa dentro da instituição. Não dá para deixar só para os caras. Não dá para deixar só para eles. Tem a bancada da especulação imobiliária das consultoras, precisa ter uma bancada do movimento social urbano, tem a bancada ruralista, precisa ter uma bancada também da reforma agrária, como o MST também trabalha para eleger os parlamentares. Eu acho isso uma posição acertada, e ela se deu por essa, vamos dizer assim, um amadurecimento político que não nega o papel do movimento social, Candidato. Mas entende essa insuficiência. Hoje, na Câmara Municipal de São Paulo, a gente tem o Milton Leite ali que controla os partidos de centro, de direita, e embora ele não vá se candidatar, ele tenha desistido da reeleição, é muito difícil que o PT e o PSOL consigam uma maioria de modo a viabilizar, de uma maneira, fácil ali as propostas do seu plano de governo, criando um cenário um pouco complexo, que é um pouco parecido, que pode ser um pouco parecido com o cenário que a gente vê hoje no Congresso Nacional em relação ao governo Lula, Se eleito, como que o senhor pretende lidar com esse cenário? Carol, primeiro nunca foi fácil, Assim, nunca para o campo progressista, para a esquerda, foi fácil nem chegar a uma prefeitura, nem a um governo estadual, nem a presidência, nem construir maiorias parlamentares. É um processo que passa por mobilização da sociedade. Eu acredito muito numa campanha quente. Eu quero construir, nessas próximas semanas, uma campanha a quente aqui em São Paulo. Envolvendo as pessoas, engajando as pessoas, mobilizando o sentimento das pessoas para entender a missão que a gente tem, que é não deixar São Paulo cair na mão da extrema-direita e do banditismo miliciano, que é um risco que a gente tem, com o Marçal e com o Ricardo Nunes. Mas isso no Executivo e eu vou chegar lá, na Câmara. E também fazer com que a cidade de São Paulo recupere um caminho de uma cidade mais humana, mais solidária, fazer uma disputa de valores e tudo mais. Essa campanha quente, ela é para o Executivo,
E ela também é para que a gente consiga eleger vereadores e vereadoras do nosso campo. E eu vou apostar nisso até o dia 6 de outubro, a importância de associar o voto para o executivo a um voto para o parlamento. Porque você falou a verdade. Quer dizer, o Lula teve maioria na sociedade, ganhou a eleição para presidente. Mas os partidos do campo que elegeram o Lula não têm 1/3 na Câmara dos Deputados. Tem uma distorção aí. Então, a gente precisa usar esse tempo que a gente tem, de 30 e tantos dias até o primeiro turno, para também trabalhar com as pessoas e convencer as pessoas da importância do voto para o nosso campo. Eu não vou dar isso como uma batalha derrotada de antemão. Eu vou travar essa disputa. Eu vou pedir voto, como tenho feito, para o conjunto dos parlamentares, dos candidatos da nossa chapa. Mas vamos tratar aqui como uma hipótese, não como uma batalha acabada em si. A possibilidade da esquerda não conseguir maioria é muito grande. Diante desse cenário, vamos trabalhar com esse cenário. O que o senhor, como o senhor pretende lidar? É muito difícil conseguir maioria. Agora, vê só. Tem uma diferença entre você ter 15 ou 17 parlamentares do campo progressista de 55, que é a realidade hoje, e você chegar a 25. Por exemplo, que é a meta que eu estou trabalhando. 25 também não é maioria de 55. Uhum. Mas com mais 3, 4, você tem maioria. Então, o tipo de negociação, o tipo de concessão que você tem que fazer para conseguir governar é muito diferente quando você tem 130 de 513, como é a situação do Lula na Câmara, ou quando você tem 250 de 513. Então, por isso é preciso insistir na linha de ter os nossos. Agora, lógico, vai precisar ter diálogo com um outro campo. De algum modo, nós temos que entender que aqui em São Paulo esse ano, a gente está travando uma guerra muito parecida com o que foi a guerra contra o bolsonarismo há 2 anos. Nós temos que derrotar a extrema-direita. E uma extrema-direita, inclusive com faces extremamente violentas, com faces perigosas, com faces criminosas, e que isso vai exigir você também buscar compor com um setor democrático que não necessariamente teve conosco em outros momentos ou estaria conosco em outras circunstâncias. Candidato, vamos aproveitar que o senhor entrou no tema vencer a extrema-direita e falar um pouquinho sobre qual é a situação da campanha do senhor no momento. No ano passado, a gente tinha uma situação bastante confortável, inclusive, em relação ao prefeito atual, o Nunes. O senhor tinha uma diferença de 10% em algumas pesquisas e preparou a campanha para esse embate com essa figura, né? A gente ia ter um adversário, né? O senhor teria um adversário que traria a defesa da gestão que fez aqui na cidade de São Paulo e, de repente, a campanha é surpreendida com o aparecimento dessa figura, né, Pablo Marçal. Precisaram reajustar a rota, já conseguiram definir quem é o opositor que precisa ser o alvo? Como é que está essa questão? Nara, primeiro, assim, é uma prova de resiliência gigante da nossa campanha a gente permanecer em primeiro em todas as pesquisas há 1 ano, mesmo que ali, margem de erro, tem a coisa numérica, mas você pega as 2 principais pesquisas na última semana, Datafolha e Quest, nos últimos 10 dias, melhor dizendo, eu tô em primeiro numericamente nas 2. E crescendo em ambas. Na Quest crescendo 3 pontos, no Datafolha crescendo 1 ponto. E isso enfrentando, há 1 ano, a máquina da Prefeitura de São Paulo, que gastou 600 milhões de reais em propaganda. Enfrentando muita grana, a máquina que o Nunes fez e utilizando ataque, fake news contra nós. Porra, eu me lembro de uma entrevista que ele deu, acho que foi na CBN, no início do ano, que ele falou: Boulos é do Ramais, do Comando Vermelho, invade casa dos outros. Sim. Numa frase, ele conseguiu fazer essa síntese impressionante. Então assim, nós estamos tomando pau, apanhando, né, de maneira descarada, mentirosa, com fake news, de uma turma que tem a máquina pública. E permanecemos em primeiro. Nos últimos 10 dias, nós fomos alvo das mentiras mais abjetas e criminosas contra mim, contra a nossa campanha, e permanecemos em primeiro. Isso é uma prova de resiliência e não um tema para mudar de rumo. Pelo contrário, é para mostrar que estamos no rumo certo. Agora, lógico, você tem fatores novos na eleição. A gente sabia que poderia ter um candidato bolsonarista, vamos dizer assim, puro, raiz na campanha.
O Ricardo Salles tentou fazer isso. Exato. Aí, partidariamente ali, não conseguiu, foi impedido e tal. E teve um alinhamento do Bolsonaro com o Ricardo Nunes. Envergonhado. Envergonhado, mas que eu acho que a gente precisa ponderar isso, porque é o seguinte, você perguntou qual que é o meu adversário. Eu tenho 2 adversários nessa campanha. O bolsonarismo e o banditismo miliciano. Esses são os 2 adversários que a gente tem que vencer em São Paulo. E os 2, de formas diferentes, é verdade, com riscos diferentes, esses 2 traços estão presentes tanto no Ricardo Nunes quanto no Pablo Marçal. O Ricardo Nunes é o bolsonarista que come de garfo e faca, certo? Que tenta se posar como alguém centrista, moderado. Mas o cara, esses dias, disse que o 8 de janeiro não foi golpe. O cara disse que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. O cara inventou esse tipo de fake news que eu estava citando aqui agora. Isso não saiu da boca do Marçal, saiu da boca do Nunes. O cara até o ano passado tinha um secretário das mudanças climáticas da cidade de São Paulo que era negacionista do aquecimento global. Então, nós temos que... Não dá para pegar pelo valor de face, nós temos que pegar a pessoa e o candidato pelo que ele é de fato. Além disso, foi na gestão do Ricardo Nunes que a gente viu o maior escândalo de penetração do crime organizado no sistema de transporte de São Paulo. Ele deu mais de R$1 bilhão em subsídio para empresas ligadas ao crime, ao tráfico de drogas, para fazer lavagem de dinheiro. É a lógica miliciana. Associar bolsonarismo com crime organizado não é novidade. No Rio de Janeiro isso já é fato consumado há muito tempo. A associação do Bolsonaro com o Queiroz, com o escritório do crime, com o Adriano da Nóbrega. Então, o Ricardo Nunes tem esse lado. O Pablo Marçal é esse bolsonarismo virulento, violento, da lacração, do ataque a qualquer custo, da falta de qualquer tipo de limite, e ao mesmo tempo um cara que demonstra ligações absolutamente incríveis, como ele conseguiu em tão pouco tempo construir relações tão orgânicas com setores do crime organizado em São Paulo. Então, esses são os adversários que eu vou enfrentar. Candidato, eu queria sair um pouco desse debate sobre como a extrema-direita se organizada, trazer um pouquinho para algumas bandeiras históricas da esquerda. Tem um dado que me surpreendeu muito quando nós estávamos fechando alguns levantamentos aqui. Nós teremos em São Paulo 10 candidatos disputando a Prefeitura de São Paulo, todos brancos. Tá? É um dado 2024, depois de algumas leis que buscam tentar inserir candidaturas negras em espaço em disputas majoritárias. É um dado muito preocupante. O senhor tem uma chapa branca, o senhor, Marta Suplicy, a vice, também uma mulher branca. Como o senhor recebe esse dado, essa informação, dessa quantidade de candidaturas brancas? Igor, eu sou de um partido que é o que tem a maior proporção de pessoas negras na bancada federal dentre todos os partidos. Sou de um partido que dos 5 deputados estaduais, 3 são mulheres negras. E do partido que, inclusive, junto com a Edu Cafro e o Frei Davi, entrou com a ADIM lá atrás, que permitiu essa nova regra para ter mais recursos e representatividade de pessoas negras na política. Esse é o posicionamento que eu tenho. Eu construí a minha candidatura dialogando com vários setores do movimento negro, né? Tivemos inúmeros encontros, conversas públicas, conversas reservadas, e incluímos um programa bastante ousado na cidade de São Paulo de combate ao racismo, de fazer de São Paulo uma capital de enfrentamento ao racismo. Como, por exemplo, a implementação para valer da Lei 10.639, da educação antirracista nas escolas, em convênios e parcerias com entidades que já fazem educação antirracista, letramento racial, em várias instituições, poderem atuar em conjunto com as escolas municipais. Como, por exemplo, a recriação da CEPIR, da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, que o Dória extinguiu quando ganhou a prefeitura. Sim. Mas não só ter a CEPIR, porque uma crítica muito justa do movimento negro é que às vezes se cria, seja um ministério, seja uma secretaria, e ela fica ali sem recurso, sem fundo, sem integração com as outras secretarias, como uma caixinha. Então, mas criar uma CEPIR... E muitas vezes é o único secretário negro de uma gestão. Pois é. Não será na nossa. Então, é isso, eu queria escutar isso do senhor. O senhor se comprometeu ao lado da Marta Suplicy
em um secretariado com paridade de Paridade gênero. de gênero. O senhor consegue se comprometer já a essa altura, caso vença a eleição, com um secretariado que avance, que tenha paridade racial também? Igor, eu gostaria demais de assumir esse compromisso. A questão é que isso depende de 8 partidos que compõem uma frente e que vão governar junto comigo, né? E para conseguir a conquista e o compromisso que a gente fez no 8 de março de ter paridade de gênero no nosso secretariado, foi um diálogo e uma negociação que não foi simples com esses partidos, para te dizer o mínimo, para que a gente conseguisse chegar a essa equação. Isso não entrou na conta, então? Isso entrou no debate, no diálogo. Agora, o que eu me comprometo é que nós vamos ter, de longe, a maior proporção de representação negra no secretariado na história da cidade de São Paulo. Mais que isso, com a recriação da CEPIR, com fundo e com uma política transversal que passe por integração com a Secretaria de Educação, com a Lei 10.639, que passe por integração com a Secretaria de Segurança, por políticas de formação das forças de segurança em São Paulo para abordagens antirracistas, que passe por uma demanda que a gente também recebeu do próprio Movimento Negro de São Paulo, de garantir câmeras corporais em todos os guardas civis metropolitanos, e entrou isso no nosso programa de governo, e fará parte do nosso governo a partir de janeiro do ano que vem. Então, tem uma representação política e de conteúdo do movimento negro na nossa campanha que é incomparável com qualquer uma das outras candidaturas que estão disputando para valer a eleição. Candidata, eu estive no primeiro comício do senhor com o presidente Lula, no Campo Limpo. O presidente disse que o PT não está fazendo um favor ao estar, ao apoiar a sua candidatura, mas que a sua candidatura é a candidatura do PT. O senhor sente que o PT, em alguma medida, tem tido alguma dificuldade de entrar na sua campanha, na sua candidatura? De jeito nenhum, cara. O PT tá envolvido em todos os níveis da campanha. Se você for agora na frente do terminal Varginha, lá no Grajaú, você vai encontrar banquinha de distribuição de materiais e panfletagem no horário de pico no terminal, e você vai ver militantes do PT lá, junto com os militantes do PSOL. Se você for na reunião da nossa coordenação de campanha, você vai ver a direção do PT totalmente integrada nela também, assim como nas coordenações regionais de campanha. Se você for ver os materiais dos candidatos a vereadores do PT, da chapa do PT, todos eles com uma expressão muito significativa da chapa majoritária. A própria Marta, que voltou ao PT para ser minha vice. Então, essa relação está bastante azeitada, tranquila, e nós conseguimos construir, aliás, a maior frente progressista da história das eleições municipais de São Paulo. Em nenhum outro momento você teve 8 partidos, mesmo em campanhas vitoriosas, como foi a do Haddad em 12, a da Marta em 2000, a da Erundina em 88, você teve 8 partidos deste campo montando uma frente para ganhar a eleição, o que mostra a responsabilidade que a gente tem nessa eleição, né? Essa eleição, ela não diz só sobre São Paulo, ela diz sobre o Brasil. O que acontecer aqui em São Paulo em outubro desse ano, no mês que vem, vai dizer muito as condições políticas que a gente vai viver no Brasil nos próximos 2 anos e em 2026. Esse desafio de derrotar a extrema-direita aqui, de construir um projeto alinhado com o campo popular aqui em São Paulo, que faça também de São Paulo um modelo de inversão de prioridades, de investimento na periferia, de políticas públicas de combate à desigualdade social, isso tem um impacto que vai muito além da fronteira da nossa cidade. Candidato, em dezembro do ano passado, o Ricardo Nunes ele determinou a suspensão do serviço de aborto legal realizado no Hospital Geral da Vila Nova Cachoeirinha. A Prefeitura de São Paulo afirma que há outros 4 hospitais públicos onde esse serviço está disponível, porém, uma série de denúncias na imprensa de mulheres que não conseguem realizar o aborto legal na rede pública de São Paulo. Na imprensa e na justiça. E na justiça, é isso. A justiça que obrigou ele, né? Provocada, o Ministério Público entrou com a ação, chegou no STF, o STF questionou a Prefeitura de São Paulo, tá? O ministro Alexandre de Moraes questionou a Prefeitura de São Paulo. Eu queria saber a posição do senhor em relação a esse serviço, e se o senhor, caso eleito, se compromete a restabelecer o serviço pleno na rede pública de São Paulo. Não tenha dúvida, Igor. Isso é uma questão, inclusive, de legalidade. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal determinou que o prefeito cumpra a lei. O Ricardo Nunes, pela relação dele com o bolsonarismo, que é a turma do PL do estupro,
certo? É a turma que acha que uma menina de 14 anos que é estuprada e interrompe a gravidez tem que ter uma pena maior que um estuprador dela. É esse tipo de gente. Foi assim que os bolsonaristas votaram na Câmara Federal quando esse projeto teve, para dar gestos ao bolsonarismo aqui em São Paulo. O Ricardo Nunes interrompeu um serviço que é obrigatório, que é garantia legal das mulheres que sofrem violência ou que estão em risco de vida, ou então com a criança com feto anencéfalo, que é o que diz a lei. A lei vai ser cumprida no meu governo. Perfeito. Intervalinho rápido para lembrar do nosso Apoia-se. Vamos nessa, Lua Gattinone. Você que está aí acompanhando a Sabatina com bolos aqui no Brasil de Fato, não esquece. Se você gosta do que a gente faz aqui no BDF, gosta do podcast 3x4, gosta de comunicação popular, então apoie o nosso projeto, lute com a gente, apoia.se/Brasil de Fato. Brasil de Fato tá aqui para lutar pelas causas populares e quer você junto com a gente, então vem, não dá para perder essa oportunidade. apoia.se/Brasil de Fato. E agora a gente volta para nossa sabatina. Vamos retomar, então, a nossa conversa com Guilherme Boulos. Carol, já tem na manga aí pergunta para o Boulos? Vamos lá, candidato. Candidato em São Paulo, a gente tem uma situação complexa no transporte público relacionada ao ônibus, né? Que é responsabilidade do município, que a gente paga altos índices de subsídios das empresas. A gente tem empresas sendo investigadas pelo Ministério Público por ligação com uma facção criminosa. Eu já escutei diversas vezes o senhor falando desses modelos de contrato com as empresas, né? Que não tem uma clareza, uma transparência, como é feito esse cálculo do subsídio. Eu gostaria de saber do senhor, se eleito, se o senhor pretende rever esses contratos de ônibus. Carol, a minha meta é passar limpo esses contratos, fazer uma auditoria nos contratos das empresas de ônibus, para poder construir uma renegociação que seja vantajosa para o povo de São Paulo, que sai lá do fundão da Belmira Marim no Grajaú, que sai lá do fundão da M-Boi Mirim, que sai lá do fundão lá da Avenida Aricanduva, que sai de todos os cantos da cidade e, enfim, fica 2 horas no ônibus lotado, um serviço ruim, enquanto a prefeitura está pagando mais. Qual é o grande gargalo? Para além do tema criminal, certo? Não vou nem entrar neste, que é o tema criminal da relação com crime organizado, com lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, usando o serviço de ônibus em São Paulo. Para além disso, você tem um gargalo que é o seguinte, olha que loucura. Teve o aumento do subsídio. O subsídio era 3 bilhões de reais por ano, que subsídio, talvez nem todo mundo que esteja assistindo a gente saiba o que é o subsídio. Além da passagem que todo mundo paga, a prefeitura complementa, porque em tese o custo do sistema é mais alto que a passagem, então a prefeitura tem que dar um complemento para as empresas. Esse é o subsídio. Mas dizem que pode ser muito maior do que os 3 bilhões e meio, não é isso? Os 3 bilhões era há 3 anos. O ano passado já foi 5 bilhões e pode meio. Chegar a 10... Praticamente dobrou. Se estima que este ano passe dos 6 bi e que pode seguir subindo. 10 bilhões é o total, né? Não, é o custo do sistema, Sim. considerando passagem mais o subsídio. Sim. Então, pensa, praticamente dobrou, quase dobrou o que a prefeitura paga, o que a gente paga para as empresas de ônibus. E as empresas de ônibus diminuíram em 20% o número de viagens nos últimos 3 anos. Sim. Nós estamos pagando mais e levando menos. Tem algo errado aí. Eles dizem, é porque foi o congelamento da tarifa. Me desculpe, isso não convence. O que acontece na prática é que você tem uma forma de cobrança que, inclusive, é irregular no contrato atual. Eles criaram uma fase de transição para continuar cobrando por número de passageiros. Então a empresa ganha subsídio conforme roda a catraca, não conforme as viagens que ela faz. Mas o custo real não é quantos passageiros ela carrega. O custo real é quantas viagens ela faz. É isso que gasta cobrador, motorista, é isso que gasta com diesel, é isso que faz o desgaste do carro. Então eles criaram uma malandragem ali, com a vista grossa, ou melhor, com a cumplicidade dessa gestão da Prefeitura de São Paulo, e que quem está sendo prejudicado é quem pega ônibus 5 horas da manhã para ir para o trabalho. Por isso, o que eu vou fazer é uma auditoria, um pente fino nesses contratos, para que a gente bote ordem na casa e fale, não, nós vamos aumentar a frota. Não tem por que ter reduzido a frota, não tem por que ter ônibus na garagem, enquanto o povo vai igual sardinha em lata para o trabalho.
Candidato. Mas desculpa, só para ver se eu entendi, candidato. Então, o senhor pretende rever esses contratos e mudar esse modelo de contratação de, em vez de ser por passageiro, ser por viagem, o pagamento Não é de mudar, subsídio. Carol, porque o contrato atual já diz que tem que ser por viagens. viagem. O Mas não é contrato implementado, O né? contrato atual não está sendo cumprido porque, desde o governo Bruno Covas, eles criaram uma fase de transição que deveria durar um ano para as empresas se adaptarem à nova remuneração, e essa fase está durando há 6 anos. Porque o prefeito e quem está na gestão não teve peito, não teve coragem, não teve pulso para enfrentar as empresas. Eu vou fazer isso. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre segurança pública. Na campanha, o senhor tem se aproximado da GCM, Guarda Civil Metropolitana, para quem está fora de São Paulo, viu, gente? É uma força da segurança aqui da cidade, tem em outras cidades brasileiras também, e está buscando, inclusive, diálogo com agentes. Em paralelo a isso, a gente tem um diálogo histórico, um debate histórico na esquerda brasileira sobre desmilitarizar a segurança pública. E o senhor defendeu, inclusive, durante a campanha, que esses agentes usem armas, né? Andem armados, que é uma polícia mais próxima da população, dos bairros, quase comunitária. Então tem gente na esquerda que se incomodou com essa fala do senhor, né? Porque a crítica é bastante incisiva quanto a enfim, desvios, né? Enfim, ferimentos aos direitos humanos por parte desses agentes. Enfim, o senhor admite, então, que se afastou um pouco dessa ideia da esquerda no trato com a segurança pública? Como é que esse caminho foi feito? Não se trata disso, Nara. Primeiro porque existe uma confusão que não é verdadeira, que você defender uma segurança que seja menos militarizada é uma segurança não armada. Ok. Isso não é verdade. A Polícia Civil não é militarizada e tem arma. A Guarda Civil Metropolitana não é militar, é civil e tem arma. Nós não temos polícia militar em vários países do mundo, mas nem por isso esses policiais deixam de ser armados. Quando você questiona uma lógica de militarização, isso não diz respeito a estar armado ou não. Isso diz respeito a um treinamento, a um foco na segurança. Mas desculpa, candidato, o desarmamento é uma bandeira da esquerda brasileira histórica. Desarmar né? forças de segurança, eu não defendo essa bandeira. Entendi. Né? E conheço muitos outros militantes do movimento social e do movimento de direitos humanos que tampouco defendem essa Nem bandeira. no caso de uma guarda Né? como a GCM, que está tão próxima das escolas, da população. A GCM, em São Paulo, historicamente é armada. Numa cidade da dimensão de São Paulo, e para o que a GCM tem que fazer, ela tem que ser armada. Né? Okay. A discussão aqui e quem participou do meu programa de segurança pública, para além de pessoas que vieram da guarda, do ex-secretário de segurança municipal no governo da Marta e do Haddad, o Benedito Mariano, de pessoas que vieram da Polícia Militar e da Polícia Civil, foram vários militantes de direitos humanos, do movimento negro, que também compuseram o nosso time de segurança pública e nos ajudaram a encontrar uma equação que responda à preocupação da maioria da população de São Paulo, e a segurança é uma delas. Outro dia eu estava lá no Capão Redondo, uma senhora chegou para mim e falou: Boulos, eu estava indo para o trabalho, 5 e pouco da manhã, no ponto de ônibus, eu trabalho de doméstica, e roubaram meu celular. Passou um cara de moto, roubou meu celular. Eu estava pagando a segunda parcela nas Casas Bahia. O que você tem para dizer para mim? Se a esquerda não tiver nada para dizer para essa senhora, nós estamos mal, viu? Eu tenho que dizer. Eu quero ser prefeito de São Paulo e tenho que dizer. E o que nós vamos dizer, inclusive, é justamente garantir um efetivo maior da GCM, fazendo policiamento de proximidade, né, nesses lugares, ajudando nos bairros, fazendo ronda escolar, garantindo a entrada e saída dos estudantes, e depois fazendo a ronda no bairro enquanto está o período de aula. Não é GCM dentro da escola, não é isso que é a proposta, fazendo, inclusive, já foi feito em outros governos progressistas em São Paulo, e garantindo um programa de investimento na inteligência da segurança urbana. O exemplo do que foi feito no Piauí pelo Rafael Fonteles, eu fui conversar com ele, tivemos um papo para entender como é, que cria uma força-tarefa integrada para reduzir roubos de celulares. Porque às vezes você tem uma ideia totalmente equivocada que os alvos do roubo, do furto de celular são só pessoas ricas em bairros ricos. E não é isso. Olha os índices, né? Como essa senhora no Capão Redondo. Candidato, o Brasil de fato convidou para essa sabatina o senhor, Pablo Marçal e Ricardo Nunes, que não toparam, e a Tabata Amaral, que topou, marcou dia, marcou hora e cancelou
muito próximo da realização da sabatina conosco. Então, isso demandou da nossa equipe um esforço de organização da sabatina. Nós queremos entregar para o senhor uma pergunta que faríamos para a Tabata Amaral. Eu queria escutá-lo um pouco sobre isso. A candidata Tabata Amaral, ela é muito diferente do que temos conversado até aqui. O senhor, geograficamente, na política, o senhor tem um lugar cravado, sabemos em que campo político está a sua candidatura. O senhor, agora há pouco, fez uma análise ampla sobre a candidatura de Nunes e Marçal. A Tabata Amaral, que é uma parlamentar de segundo mandato, a Tabata Amaral tem-se algumas votações importantes para a classe trabalhadora, tem se mostrado insubordinado aos projetos políticos que lhe abrigaram. E fica sempre pendente uma dúvida sobre que projeto político defende e é defendido por Tabata Amaral. O senhor consegue elucidar essa questão? Isso você tem que perguntar para ela. Eu sabia que você Eu não- podia A gente previu, Boulos. Eu não vou poder responder por ela qual é o campo político, ideológico, que ela se sente mais confortável. Agora, a Tabata nessa eleição, acho que cumpre um papel que eu considero que é positivo. Qual porque, olha, ajudar... Vocês têm assistido os debates? Sim. Cara, é um pântano. A gente poder ter alguém que queira minimamente discutir a cidade... Ela é uma das que mais falam de propostas no debate. Ter alguém que queira juntar Lé com Cré, alguém que não fique num nível de rebaixamento do debate, como a gente vê a extrema-direita, o Ricardo Nunes, o Pablo Marçal fazerem, acho que ajuda o processo democrático, ajuda o processo eleitoral. O senhor acha que ela também cumpre um papel importante quando ela ataca incisivamente o Marçal? Eu acho que o Pablo Marçal não é um problema de uma candidatura, minha ou da Tabata, é um problema de quem defende a democracia na cidade de São Paulo. Então acho que todos aqueles que ajudarem a desmascarar o que ele representa, a farsa que ele vende, cumprem um papel. Legal, candidato. Próxima pergunta. A gente tem em São Paulo um problema crônico, antigo, que é a Cracolândia. Um problema de saúde pública que se arrasta aí há décadas em São Paulo. Entra a gestão, sai a gestão, inclusive de prefeitos do PT, né, que estão na sua candidatura, e pouco nada muda. Primeira pergunta, o senhor é a favor da internação compulsória? Eu já me expressei em inúmeras oportunidades sobre isso, Carol, que uma decisão sobre formas de tratamento, se é redução de danos, se é internação, se é hospital-dia, essa decisão ela não é uma decisão política de um prefeito. Ela precisa passar por um aval e por uma decisão médica de um especialista, de um psiquiatra, né? Se algum familiar nosso tiver um problema de dependência química grave com crack, não é pro Ricardo Nunes que nós vamos perguntar a maneira de tratá-lo. Nós vamos procurar um médico, um psiquiatra, um especialista e construir as formas de tratamento. Às vezes se faz todo um debate ideológico em torno disso, em geral, impulsionado pela extrema-direita, que chega e diz o seguinte: olha, o único caminho, né, é internação compulsória, quase... Você lembra do Alienista, do Machado de Assis? Sim. O Simão Bacamarte, que queria internar toda a cidade num manicômio. É meio essa lógica, que para a Cracolândia desaparecer... E se cria uma falsa polêmica em relação a um tema que deve ser tratado como um tema de técnica e perícia médica. É assim que eu enxergo. A minha proposta para a Cracolândia, ela está relacionada a 3 perspectivas. Primeira, um tratamento de saúde mental utilizando experiências como modelo que deram certo em outros lugares do mundo, que é o que nós estamos chamando de CAPS móvel. Utilizar o modelo dos CAPS, que é o modelo consagrado, o modelo da reforma psiquiátrica brasileira, e fazer com que o modelo dos CAPS, como consultórios de rua, se estabeleçam nas regiões de cenas de uso para poder acolher essas pessoas e levá-las, convencê-las ao tratamento. Junto a isso, você tem um problema de assistência social. Não sei se vocês sabem, eu estava vendo uma pesquisa outro dia, mais de 40% do fluxo na Cracolândia, hoje é 1.200 pessoas mais ou menos ali na Luz, são egressos do sistema prisional, ex-detentos. Então vê bem, é uma pessoa que às vezes foi presa, perdeu o vínculo familiar, saiu da cadeia, não tinha para onde voltar, tenta conseguir um emprego
pelo preconceito contra pessoas que são ex-presidiárias, não consegue um emprego, essa pessoa se afunda no crack, na Cracolândia, sem relação com ninguém, né? E é dali para baixo. Não tem perspectiva, não tem saída. Então você tem que ter um programa de acolhimento de moradia, muita gente em situação de rua, e de geração de renda. E o terceiro pilar é o combate ao crime organizado que atua na Cracolândia. Inclusive, e aí eu estou falando do tráfico de drogas, mas estou falando também da milícia debaixo do nariz do atual prefeito. Vocês viram a operação do Ministério Público faz umas 3 semanas, envolvendo ferro velho clandestino, que usa o usuário de crack como mão de obra semi-escrava, para esses caras roubarem celular, moto e outras coisas no centro, venderem para esses ferros velhos clandestinos e os caras pagam com droga e cachaça. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público e a Polícia Civil que mostrou. Então, você tem que ter um combate. Parte desse combate é papel da Polícia Civil e Federal, crime organizado. A outra parte desse combate é fiscalização da prefeitura, porque nenhum desses ferros velhos tem alvará de funcionamento, por exemplo. Paulo, estamos nos aproximando do final aqui. Já, pô. Eu quero... A gente também acha. Eu queria falar um pouquinho sobre o sistema funerário. Tá? Foi privatizado em março do ano passado, maio do ano passado se concluiu a privatização. De lá para cá, inúmeras denúncias de preços abusivos, da falta de oferta de serviço social e gratuidade à população mais pobre. Eu queria saber como o senhor pretende agir com as 5 concessionárias que hoje administram o sistema funerário de São Paulo. No que depender de mim, a partir de janeiro do ano que vem, o sistema funerário de São Paulo voltará a ter controle público da Prefeitura de São Paulo. Rompimento de contrato com as 5 concessionárias. Cara, veja, o nível de denúncia... Eu fui conversar, Igor. Sabe o que é isso? Isso não é uma decisão que você tira, faz um rompante e fala, vó, não sei o quê. Não é isso. Né? Agora, cara, eu fui conversar com os trabalhadores de serviço funerário. Fui conversar com os jardineiros autônomos dos cemitérios, que trabalham há 50 anos, passou de pai para filho nos cemitérios. Cara, o tanto de relato que eu ouvi foi de revirar o estômago. Primeiro assim, o que é público, né? Aumentou 4 vezes, quase 5 vezes o preço de um velório. Você tem o chamado enterro social. O que é o enterro social? A pessoa que está no cadastro único, do Bolsa Família e tal, enterra de graça. E aí, só uma informação para quem nos escuta e nos assiste agora. São Paulo, capital de São Paulo, é a penúltima no índice de atualização do CAD único no país. Esse é o problema. Aí as concessionárias criam uma dificuldade danada para a pessoa que tem o CAD único ou que não está atualizado e não sei o que conseguir. O que a pessoa acaba fazendo? Pegando dinheiro emprestado com alguém no desespero. A pessoa tá desesperada, acabou de perder um ente querido. Porra, pega dinheiro com alguém e se endivida por uma coisa que era um direito dela, legal, de fazer de graça no cemitério público. Né? Eles impediram, olha o requinte de crueldade. Uma família num cemitério da Zona Leste, isso virou até notícia de televisão, uma família de fazer a missa de corpo presente, acho que era de um jovem, na capela, porque queriam, além do preço do enterro, cobrar R$300 para o uso da capela. A família não tinha, fez na calçada do cemitério. Isso é uma vergonha. É criar uma indústria da morte. Então, eu já tomei uma decisão, já anunciei isso em debate, digo publicamente, né? Nós não vamos deixar do jeito que está. E no que depender de mim, lógico, essa não é uma decisão imperial do prefeito. Você tem que passar por Câmara, você vai ter questionamento judicial, mas a minha atuação será integralmente para retomar o controle público e garantir o fim dessa indústria da morte em São Paulo. Legal, candidato. Pessoal, olha, por motivos de agenda do candidato, o candidato não vai usar os 45 minutos da nossa sabatina. Não, a gente vai ter que encerrar Diego. um pouquinho antes. O assessor tá ali, ó, pressionando a O gente. Diego não tá querendo Mas- deixa eu usar, eu quero usar os 45 minutos da sabatina. Olha, então eu vou abrir uma exceção. Minha diretora, podemos falar de Sabesp, aproveitando essa aberturinha aqui? Já autorizou aqui, vai lá. Ah, então já que a gente está A cara falando do de Diego. privatização, candidato, e essa pergunta é muito importante. E a Sabesp, que foi feita a privatização sem consulta ao povo, em tempo recorde, o que vai acontecer se o senhor for eleito? Uma vergonha, né, Nara? Uma vergonha. Eu fiz audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara Federal. Chamei lá o Emídio, inclusive, que coordenava aqui a frente parlamentar contra a privatização da Sabesp na Alesp. Acompanhei todo o processo. Ajudei a construir uma ação que foi do PSOL e do PT, uma ADI, que estava com o ministro André Mendonça no Supremo Tribunal Federal, para tentar barrar judicialmente a privatização da Sabesp. Aquilo ali foi um escândalo. Sabe, começou mal e acabou mal. Começou como um negócio torto,
cheio de esquema, com uma intenção escusa, certo? Porque privatizar uma empresa lucrativa, uma empresa bem avaliada pela população, a maior empresa de saneamento da América Latina, os caras não anteciparam a meta de universalização do saneamento. Então é balela essa história. Privatizou, vai universalizar antes. Mentira. A meta que já estava no contrato com São Paulo era 2029 e continua sendo 2029. Então assim, e para completar, fizeram mutreta. Digo aqui sem medo, fizeram mutreta. Venderam a Sabesp para uma empresa, a Equatorial, que a única experiência que ela tinha com saneamento é no Amapá, com todo respeito, mas e mal feita. Eu conversei com pessoas do Amapá, mas que, veja, nós estamos falando do estado de São Paulo. Mas o senhor Se fosse a cidade de São Paulo, essa privatização? eu vou chegar lá, deixa eu falar um pouquinho, Carol. No Amapá, a população do Amapá é a população do Grajaú, gente. De um distrito de São Paulo, praticamente. Sabe? Com o preço da ação subdimensionado. Né? Então, logicamente, eu disse isso em entrevista recente, em debate recente também, se estiver ao meu alcance, eu acho que a cidade de São Paulo precisaria, ela foi lesada, isso precisaria ser revisto pela cidade. O problema é o seguinte, né? Não adianta, o prefeito não adianta que a gente venda ilusão para as pessoas, né? Uhum. O prefeito não tem mais governabilidade sobre isso. Eu posso chegar e falar, São Paulo não tem mais Sabesp. 1 minuto depois o Tribunal de Justiça derrubou a minha portaria, o meu decreto, o que quer que seja. A gente precisa ser realista e objetivo, né? Eu fui contra a privatização da Sabesp, sigo sendo contra a privatização da Sabesp, mas na medida em que o Ricardo Nunes, por troca de apoio eleitoral com o Tarcísio, decidiu entregar os interesses de São Paulo aderindo às URAIs, as unidades regionais de esgotamento de água, que asfixia as pequenas prefeituras. Esgotamento sanitário, asfixiou, botou São Paulo, tirou o poder de voto de São Paulo, que é 45% do faturamento da Sabesp. Então, hoje, objetivamente, um prefeito de São Paulo não tem poder para reverter a privatização da Sabesp. Isso precisa ser colocado de forma transparente para a gente não enganar as pessoas. Bom, chegando no finalzinho, a gente tem Agora sim, e a gente tem 2 minutos para o senhor fazer as considerações finais aqui no podcast 3x4, candidato. Eu agradeço, Nara, agradeço você, agradeço a Carol, agradeço o Igor, todo o time do Brasil de Fato, parabenizar, não só pela organização das sabatinas, de buscar estar presente e colocar uma visão progressista, porque é assim que é no debate eleitoral. Né? Quando a gente vai para algumas sabatinas de órgãos de imprensa com jornalistas que têm posições mais à direita, né? A gente é questionado por questões que vêm com viés mais à direita. E eu vou para elas, para todas elas. Por isso, eu acho muito ruim que os candidatos de direita não venham para uma sabatina de um órgão que é reconhecidamente progressista. Qual é o problema de ter um órgão progressista? Existem vários órgãos que são de direita nomeadamente. Então, acho que deveriam vir, da mesma forma que nós vamos nos outros órgãos com jornalistas que são assumidamente de direita, mas eu acho bom, ajuda a arejar o debate eleitoral, ajuda a trazer perspectivas e questões que não aparecem em outras sabatinas, em outros debates, por isso fico muito feliz até aqui, o que não quer dizer passar pano para ninguém, pelo contrário, vocês me apertaram aqui em vários pontos relativos a pautas caras da cidade e pautas da esquerda, então parabenizar por essa iniciativa, por esse trabalho e pelo trabalho que o Brasil, de fato, tem feito de maneira geral para contribuir com a democratização da comunicação no nosso país, para contribuir com uma comunicação, com uma visão e um viés mais popular. Então, uma satisfação de verdade estar aqui com vocês. Obrigada, candidato. Obrigada, As candidato. considerações finais ele usou para elogiar o Brasil de fato. Poxa. Gostei Sim, já dessa. pode usar. E aí vocês veem que não é média, porque se eu quisesse fazer média, eu usava minhas considerações iniciais para elogiar o Brasil de fato, para ver se eu não tomava devo porrada. lembrar aqui, para fazer cora não é média, eu devo lembrar aqui que no primeiro debate da TV Bandeirantes, a primeira pergunta do Guilherme Boulos, ele citou o compadre do Nunes, matéria do Brasil Exatamente. de fato. Exatamente. Estamos subsidiando. Isso. Com Meu certeza. companheiro, Candidatura. vamos encerrar o nosso Bora. podcast com essa presença maravilhosa de Caroline Oliveira. Obrigada, Obrigada, eu que querida, agradeço. demais. Ai, a gente quer de você de novo Eu aqui, volto, viu? só chamar que eu volto. E semana que vem a gente volta, edição normal do podcast. Perfeito, Nara, mais uma semana. Surpresa de Obrigado, tema. Guilherme, mais uma vez por estar aqui, viu? Obrigada, candidato. Valeu demais pela presença. Obrigado, gente.
É isso, se você acompanha e gosta do trabalho do Brasil de Fato, não esquece, apoia.se/Brasil de Fato. O podcast 3x4 Sabatina é apresentado por mim, Nara Lacerda, pelo meu colega de redação Igor Carvalho e com a participação mais que especial da nossa repórter de política Caroline Oliveira, direção Camila Salmásio e Monize Ravena, produção e pesquisa Letícia Holanda, Caroline Oliveira e Igor Carvalho com a maior excelência que você já viu. Trilha sonora original de Alejandra Luciani, edição e sonorização Lua Gattinone, na direção de vídeo Gabriela Pérez, coordenação de redes sociais Rafaela Cury, identidade visual Rafael Canoba, coordenação geral da Sabatina Rodrigo Chagas e Monize Ravena, e no Brasil de Fato a coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. Obrigada demais por ter ficado com a gente até agora. Semana que vem tem mais podcast 3x4. Até lá!